Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da liturgia diária. Eu desejo a paz de Cristo aí na vida de vocês nesse dia de hoje. Nessa segunda-feira a gente tem 3 leituras riquíssimas, maravilhosas, cada uma com uma mensagem muito importante na nossa vida, em toda a nossa caminhada de fé. Mas o tema central das 3 leituras é um chamado à nossa análise de pensamentos, que às vezes é fácil, né? Não vou dizer fácil, mas às vezes a gente consegue não pecar nas atitudes, nas palavras, na forma como a gente lida com certas coisas, certas pessoas, mas no pensamento, muitas vezes a gente não condiz com aquilo que a gente faz. Às vezes a gente age, mas lá no pensamento a gente tá assim meio que contrariado ou até julgando aquela situação de forma diferente do que você está agindo. E aí Deus vem chamar a atenção pra gente, porque a nossa atitude boa com alguém, ela tem que ser total, completa, no pensamento e nas palavras e nas atitudes, né? E aqui ainda ressalta, não trames o mal contra o próximo. E ainda mais quando ele vive contigo, cheio de confiança. Aqui ainda ressalta quando você pensa mal, né, de pessoas que confiam em você, de pessoas que convivem com você, né? Então Deus vem chamar nossa atenção para a forma como a gente está agindo em pensamento. Eu me lembro que numa pregação do padre Paulo Ricardo, ele falou muito bem sobre quando o pensamento se torna pecado, né? Então ele diz assim, não é porque o pensamento vem na sua cabeça que você já pecou. Porque a gente não controla, né, os pensamentos. Principalmente porque o inimigo também lança flechas, né, no nosso pensamento para nos fazer pecar. Mas ele explica assim, que a gente só peca se a gente construir um raciocínio em cima daquele pecado, né? Então, se chegou no seu pensamento um julgamento sobre alguém, né? Uma ideia sobre alguém, mas aí logo você fala, não vou pensar mal dessa pessoa, não vou ficar maquinando. Tudo bem, você não pecou. Agora, se você fica, mas pode ser que está fazendo isso, pode ser que é daquele jeito, se você constrói dentro daquela flecha, né? Daquele start, um raciocínio e constrói um pensamento e da mesma forma qualquer outro tipo de pecado, né? Pecado da luxúria, o pecado da traição, todo pecado que chega no nosso pensamento, se a gente rebate na mesma hora, né? E é isso que a palavra vem nos ensinar, a rebater o pensamento pecaminoso, a não meditar em cima dele, né? Já o Salmo vem nos ressaltar também sobre a questão do dinheiro. A questão do dinheiro é muito complicada, né? Porque lidar com dinheiro não é fácil e às vezes a gente peca. E a gente pode pecar de diversas formas em relação ao dinheiro. E um deles, né, que o Salmo vem ressaltar, é quando você empresta seu dinheiro com usura, né? Que nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro já pensando assim, o que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro, será que ela vai me pagar, né? Então é uma usura mesmo. Então a gente está emprestando o nosso dinheiro, mas lá no nosso pensamento a gente está construindo uma imagem ruim daquela pessoa, da situação que ela está vivendo. Às vezes a gente nem sabe o que a pessoa está vivendo e começa a pensar o que pode ser que aconteceu, enfim. Deus leva muito em conta o que a gente pensa e não a nossa atitude em si, né? Eu fui bonzinho, eu emprestei dinheiro pro meu irmão. Mas Deus vai olhar também o que eu tava pensando na hora que eu emprestei, como que eu vi essa ajuda pro meu irmão, e enfim. E aí o Evangelho de Lucas vem fechar todo esse contexto do pensamento e da importância dos nossos pensamentos perante Deus, onde ele fala, né, que tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Então, aquela pessoa íntegra, aquela pessoa que está buscando uma vida de santidade, está buscando fazer as coisas da maneira que agrade a Deus, ela tem que se atentar ao seu pensamento e ao que cada um constrói em cima de cada situação. Porque não tem jeito, toda situação que a gente vive, a gente é levado a pensar sobre aquilo, a refletir sobre aquilo que a gente está vivendo. Mas aí Deus fala principalmente em relação ao nosso próximo,
que a gente tenha cuidado com o que a gente pensa, né? Com o julgamento, com a falsidade lá no coração, né? De você agir de uma forma e pensar de outra forma. E tem aquela questão também de quando alguém nos pede uma esmola, né? E às vezes a gente olha e fala assim, ai, essa pessoa nem tá precisando, ou então essa pessoa tá mentindo, isso aí que ela tá falando não condiz, enfim, a gente faz um julgamento e acha que aquela pessoa tá mentindo. E aí quando essa pessoa nos pede uma ajuda, a gente responde que não tem. Não, hoje eu não tenho. Se eu respondi que não tem e eu realmente não tinha, tudo bem. Mas se eu respondi que eu não tenho, mas eu tinha, eu também menti. Então aquilo que a gente julgava errado no outro se torna mais errado ainda na gente, porque além de julgar, a gente mentiu. E antes da gente não julgar e a gente ser verdadeiro, ou às vezes até simplesmente não dizer que não vai doar, se você não sentiu no seu coração, né? Se não se sentiu tocado em fazer uma doação naquele momento. Mas a gente não pode esquecer que a mentira, mesmo em pensamento ou em atitudes, ela é um pecado tão grave quanto qualquer outro pecado. E a gente não pode esquecer que o julgamento ele é individual, né? Então, você será julgado por aquilo que você fez, por aquilo que você sentiu. Se aquela pessoa estava mentindo, se o que ela estava falando que ia fazer com seu dinheiro não era verdade, isso aí já é dela com Deus, né? Que é da gente, o que a gente vai prestar contas é do que a gente fez, do que a gente pensou e do que a gente construiu mesmo na nossa vida, né? Então, chegamos ao final de mais uma reflexão da liturgia diária de hoje. Desde já, eu já agradeço a vocês por todo o carinho, por toda a atenção que vocês têm dado nos comentários para esses vídeos. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida de vocês e que a cada dia a gente possa estar construindo, né, uma família, uma comunidade que reza, que ora e que está sempre atento ao que Deus quer falar pra gente. Que Deus abençoe o seu dia, a sua oração, o seu estudo bíblico e até o próximo vídeo.